noite, amigos. Recebemos com muito prazer um amigo muito querido, brilho no turismo, brilho nos esgotos, brilho na política, Coronel Alberto Feitosa. Coronel, o senhor tem saudade da polícia? Tenho. Verdadeiramente sim, João. Qual foi o seu comando que mais lhe deu prazer? O comando que mais me realizou foi ser chefe do Centro de Assistência Social, que é um centro que atende o policial e a família do policial. O policial, na minha época, o policial e o bombeiro, que o CAS, na minha gestão, ela atendia todas as duas corporações e os seus funcionários civis. E atende as famílias desde o nascimento de um filho até o funeral também de um parente. A gente dava o kit de natalidade e acompanhava as famílias quando tinha também um funeral de algum ente querido, dando não só assistência para se realizar o funeral, mas também, muitas vezes, assistência psicológica. Imagine uma senhora que é casada com um policial receber a notícia que ele em combate foi ferido. Então, isso não se dá de qualquer forma. Então, o Centro de Assistência Social ainda hoje faz isso, mas a gente ia acompanhada de um médico, de um psicólogo, para poder dar aquela notícia àquela senhora e aí, muitas vezes, os filhos, filhos menores. Então, a gente fazia isso. E foi nesse Centro de Assistência Social, inclusive, não só por toda essa assistência, mas também a construção, reformas de casas. Eu tive a oportunidade isso foi no ano de 99, 2000, na minha gestão, foi uma gestão de 2 anos e alguns meses, eu poder entregar e reformar mais de 4.000 casas para policiais e bombeiros e funcionários civis da corporação. Então, foi uma atividade que eu mais me realizei. Agora, em comando, em participação de tropa, eu me realizei de 2 formas. Uma, no regimento de cavalaria, onde eu realmente, de fato, me especializei. Inclusive, eu fui o primeiro lugar da minha turma. E podia ter escolhido qualquer unidade das corporações, polícia ou bombeiro. E escolhi a cavalaria, porque eu, desde cedo, desde jovem, montava a cavalo, praticava, fazia hipismo, e tinha essa vontade de realmente me especializar. Me especializei nessa área, cheguei até a ser instrutor da Escola de Equitação do Exército, fiz o curso em 88, 94, 95, volto para ser instrutor da Escola de Equitação do Exército, e é lá em 88, frequentando ali o Rio de Janeiro, que eu conheço o presidente Bolsonaro. Então, do seu ponto de vista de comando de tropa, foi no regimento de cavalaria. E como uma atividade policial mesmo, foi na 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Cabrobó, onde lá eu tive... Tinha a maconhazinha, né? Exatamente, no centro do polígono da maconha, onde eu tive, então, que fazer operações junto com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil, no combate ao roubo de carga, ao narcotráfico. Então, a minha experiência na Polícia Militar foi muito vasta e por isso que eu tenho saudades. Olha, tenho saudades mesmo. Coronel, o senhor me disse uma vez que não gostava de bis, não gostava de repetir. Estava numa função, não queria continuar, queria para outra, e vive cheio de desafios. E um dos sucessos da sua carreira foi o Aeroporto Internacional dos Guararapes, não foi? Foi verdade. Nos anos de 2003, 2004, 2005 e até 3 meses de 2006, nós assumimos lá a superintendência da Infraero, que foi responsável pela obra do atual Aeroporto Internacional do Recife, como também foi responsável por obras como a ampliação da pista e terminal frigorífico de Petrolina, Torre de Salvador. Então, mas a obra que mais me marcou realmente foi poder construir o Aeroporto Nacional do Recife. Tanto que muitas vezes eu ia para o Litoral Sul e minha filha mais nova, hoje tem 18 anos, ela tinha uns 4 anos, Luísa, e quando eu ia me aproximando do Recife assim, eu dizia, quem construiu essa obra aqui? Aí elas, as duas, né? A mais velha, Bia, tem 20, mas aí já despertava também. Foi, painho. Aí eu fazia isso 3, 4, 5... Acho que na 10ª vez, quando eu ia me aproximando do aeroporto, Luísa, sempre muito crítica, disse, já sei o que painho vai dizer. Vai perguntar quem construiu esse aeroporto. Desse dia por dentro, parei de perguntar. Mas isso é motivo de orgulho, porque eu fazia isso para mostrar às minhas filhas que eu tinha... na verdade, eu não construí. Tive a oportunidade de liderar uma equipe que construiu o Aeroporto Nacional do Recife. Durante muitos anos,
foi o aeroporto mais bem avaliado do ponto de vista de operação, de gestão. E ainda hoje eu acho que é também escolhido ou selecionado, identificado como um dos mais bonitos de todos os aeroportos em operação no Brasil e que até da América Latina e do mundo. O coronel, o senhor usa ele muito. Está satisfeito com o atual aeroporto de Guararapes? Não, inclusive eu cheguei até a sair da minha... Geralmente sou muito... procuro não me identificar muito, procuro não ser muito reclamão assim. Mas um dia eu me chateei muito quando eu entrei no banheiro. O banheiro estava todo sujo, do piso, pias também a gente via que suja, fedorento, o aeroporto com mau cheiro. E aí eu fui até o balcão de reclamação, que fica no primeiro piso, né? Fui lá, ali no centro, fui lá e disse, olha, eu gostaria de registrar uma queixa aí à ouvidoria, porque a situação do banheiro masculino do desembarque está muito ruim, deplorável. Eu tive a obrigação de dizer, eu construí isso aqui, durante muito tempo administrei isso, e não gostaria de forma nenhuma de ver o que está acontecendo lá e não ter, não poder reclamar e queria que vocês corrigissem. Então, realmente, eu não estou satisfeito, não. Como também as pontes de embarque estão... a gente chega em outros aeroportos e não vê isso, sabe, João? Vai aqui até um registro, me desculpe aí, eu tive até uma solenidade recente dando título de cidadão aos dois, o CEO e o responsável pela Azul, aqui no Brasil, e lá estava um representante da ENA. Eu até procurei saber, ele saiu mais cedo, procurei saber quem ele era, que eu ia dizer isso pessoalmente a ele. Mas é muito ruim a gente chegar, porque muitas vezes o lugar pode ser simples, pode não ser tão bonito, pode não ter glamour, que tem tudo isso no aeroporto, mas ele tem que ser limpo. Então, a gente tem tudo isso, um esforço muito grande para a gente ter um aeroporto mal gerido, isso não é bom. Eu soube também que as escadas rolantes estavam com problema. Então, isso é muito ruim e me entristece. Olha, na sua administração, eu realizei na cobertura uma grande festa de lançamento do livro. E aquela cobertura podia ser usada para evento, agora vai virar estacionamento. Olha, é uma notícia que também que a gente... Você veja, pouco antes a gente estava comentando aqui do desempenho, da capacidade de chamar, de atrair as pessoas de diversos segmentos do comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Roberto, a gente está elogiando isso. E aquilo ali foi utilizado, foi idealizado para se fazer também isso, para que pudesse a comunidade aeroportuária interagir com outras comunidades da sociedade pernambucana. Virar estacionamento, eu acho que não foi, inclusive, o propósito pelo qual ele foi idealizado. E eu não sei como é que ele vai fazer que os carros tenham acesso lá em cima, ou seja, vai ser uma obra que vai... Eu não sei também a quantidade de carros que cabe ali, porque você vê... 250. Não acho... É uma quantidade relevante, mas eu acho que teria outras opções ali. Bom, eu acho que o estudo foi feito, se é essa a aplicação, eu espero que eles tenham... Coronel Feitosa, o senhor é muito chato, porque depois de brilhar no aeroporto, foi simplesmente um dos melhores secretários de turismo que Pernambuco já teve. Foi outra experiência. Eu acho que eu estou chato primeiro comigo mesmo, depois com quem... Não, chato por brilhar em torno e vai, né? Não. Eu digo assim, mas eu estou aproveitando a palavra chato para dizer assim, primeiro eu sou chato comigo mesmo, porque eu me cobro muito. Desde muito cedo, minha mãe dizia isso, sabe? Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista com um dentista, que eu tinha problema ortodôntico, e meu pai era um funcionário público, e aí a gente foi procurar essa correção ortodôntica na universidade, para que pudesse não ter custos. E aí eu me lembro da pesquisa, o médico, eu me lembro, se não sai do meu, eu acho que eu tinha 12 anos, sei lá, 14 anos, e o médico disse, ele é muito insistente, ele vai de fato cumprir esse tratamento, né? Minha mãe disse, olha, pode ter certeza, porque eu percebo dos meus filhos, né? Ele é o que mais se cobra. Então, desde cedo eu me cobrei muito com as coisas, né? Então, eu procuro fazer sempre o melhor. Eu acho que, e também, assim, nesse exemplo, né, a gente aprende no quartel até que a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, dando o exemplo, com essa cobrança, eu também eu percebo que eu animo as equipes. E animando a equipe que a gente consegue os resultados. Então, foi muito bom na Polícia Militar, as pessoas elogiam muito o Centro de Assistência Social, elogiam muito as passagens que eu tive. Eu quero ser oficial da Polícia Militar.
chegar a ser instrutor-chefe da Escola de Equitação do Exército, instrutor da Escola de Equitação do Exército como policial militar, depois ter a oportunidade de construir o aeroporto com muito zelo, depois ter feito uma boa administração na Secretaria de Turismo, colocando o turismo de Pernambuco. Você acompanhou, João, tive o privilégio de ter sempre você por perto, você e toda a mídia pernambucana, ter sido escolhido, eu representando uma equipe que foi escolhida 2 vezes como melhor secretário de Turismo do Brasil. Então, acho que isso é tudo fruto também daquele momento que a gente vivia do chefe, o Eduardo. Eu não vou perguntar ao coronel, porque senão a gente vai ficar nesse programa até meia-noite. As suas principais realizações como secretário de Turismo, diga aí. A principal realização, sem dúvida alguma, foi a atração de voos, porque você não consegue fazer o turismo se você não fazer com que as pessoas cheguem aqui. Então, a gente, quando assumiu, tinha só um voo da TAP. Quando nós saímos, deixamos... É o que tem hoje. Você vê, né? Quanto tempo faz? E nós deixamos, então, o Pernambuco ligado com 8 destinos turísticos internacionais, né? E com 2 frequências para Portugal, 2 frequências diárias para Portugal. A gente tinha ligação com a Espanha, Estados Unidos, Argentina, Estados Unidos em 2 frequências também, 2 aeroportos distintos, Argentina, Uruguai. Então, isso é muito importante, porque você conecta, né? Então, isso é outra coisa foi a gente que, quando nós assumimos, nós éramos o 4º no Nordeste. Nós perdíamos para Natal, perdíamos para Fortaleza, perdíamos para Salvador. Com 1 ano e 8 meses de gestão, nós passamos a ser o 1º no Norte e Nordeste. Por que eu digo que isso é o mais importante? Porque isso, a gente tinha um bom problema. A gente tinha os hotéis de Recife todos lotados. Me lembro que uma vez o governador Eduardo Campos me ligou dizendo, preciso trazer para cá 2 importantes atores da política nacional e não tem uma vaga no hotel. Eu tive que ligar para um superintendente ou gerente de um hotel daqui do Recife para poder acomodar em 2 suítes essas 2 pessoas. Então, para mim, isso foi uma das coisas mais importantes que a gente fez. Foi justamente fazer com que o negócio do turismo do estado de Pernambuco ficasse superaquecido. E grandes eventos no exterior, inclusive no Independence Day em Nova York, 2 anos, né? Grandes eventos no exterior, porque a gente fazia o Pernambuco é só chegar nos locais, né? Mas também a gente fazia com que o Carnaval, o São João, então isso era muito importante, porque também trazia as pessoas, a gente divulgava, né? O Pernambuco com sua culinária, com sua gastronomia, com sua cultura, para o mundo todo. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o coronel e deputado Feitosa. Coronel Feitosa, eu me lembro que está todo mundo do mundo político, trade, querendo que você continuasse, disse, não, agora eu quero cuidar de esgoto. Aí foi cuidar de esgoto e, mais uma vez, brilhou na área de esgoto. Como foi sua atuação nos esgotos? Eu fui convidado para ser secretário de saneamento da cidade do Recife. Na época que eu fui convidado, me entregaram lá três envelopes. Você tem 3 pastas aqui, me dê a que você acha que eu vou ser mais útil para a cidade. E aí, logicamente, que eu não esperava que fosse a Secretaria de Saneamento, né? E a pior que nós chegamos lá, estava tudo parado, uma confusão enorme. Eu achei que essa confusão maior tinha sido lá na Secretaria de Turismo, na época do Show Fantasma, mas lá estava pior ainda. Obras inacabadas, recursos paralisados, prestações de contas que não foram feitas. Nós organizamos tudo e toda vez que você vai passar uma obra, você tem que mexer em praça, mexer em moradias, né? E muitas delas moradias irregulares e nas áreas ribeirinhas, as famosas palafitas. Então, o que mais me marcou nessa secretaria foi que, para a gente passar a tubulação, a rede de esgoto, a gente teve que remover mais de 1.000 famílias das áreas mais carentes, mais pobres da cidade do Recife. E que essas 1.000 famílias foram removidas para 1.193 apartamentos de muito boa qualidade. É engraçado também que os apartamentos, quando nós chegamos,
que as pessoas entregavam, os apartamentos eram com piso de cimento, parede sem reboco, teto de telha aparente, sem torneira. Muitas vezes a torneira era uma mangueira embutida na parede com um arame, um pegador. E nós, então, entregamos essas casas com piso de cerâmica, azulejo até o teto no banheiro, paredes emassadas e pintadas, portas emassadas e pintadas, casas, em alguns momentos, adaptadas para as pessoas de idade ou pessoas com deficiência. Isso foram para 1.193 pessoas e fizemos, calçamos, drenamos e saneamos mais de 100 ruas da cidade do Recife. E ainda saímos de lá deixando mais de 75 milhões para ser empregado em obras. Então, para mim, isso também foi uma coisa muito relevante, poder ter ajudado. Retomamos uma obra que estava paralisada há muito tempo, que era a extração de tratamento lá do Cordeiro, que essa obra, depois, quando eu saí, voltou a ser paralisada e que ela podia melhorar em 50% o saneamento básico da cidade do Recife. Foi uma coisa que inusitada, nunca esperei que fosse assumir essa pasta, mas que tivemos bons resultados, lamentavelmente não foi dada continuidade. E nós estamos vendo aqui que o Coronel Feitosa, onde ele mete a mão, é sucesso. E na política também. E agora, um candidato liso, que eu sei que você foi um candidato liso, conseguiu ser o segundo mais votado. Como foi isso? Bom, liso porque nós recebemos do partido, como fundo partidário, geralmente o partido, por exemplo, eu tinha direito a receber R$1.300.000 de fundo partidário. Teve candidatos que receberam aí 2 milhões, 2 milhões e meio, né? Até mais, quando se junta com uma composição, recebeu até R$3.600.000 entre fundo partidário e fundo eleitoral. Eu recebi só 40 mil. Tá mentindo, não? Tô não. Coronel, não pode mentir, não. Não 40 mil, e tu com 40 mil foi o segundo mais votado. Recebi 40 mil de fundo partidário, isso é público. É só entrar na minha prestação de contas. Não deu para nada, né? Não deu para nada, porque eu acho que isso não deu nem para pagar as despesas do comitê. Então, as demais despesas, teve doação de minha mãe e doações pessoais, minha mesmo, né? E com isso a gente pôde fazer uma campanha muito bonita, João. Por exemplo, teve dia que eu tinha que cumprir 3 carreatas em algumas cidades de toda a região do estado de Pernambuco e carreata feita para mim e para os candidatos que eu apoiava, no caso o presidente Bolsonaro, o Anderson Ferreira, o Gilson Machado, e alguns deputados federais, como o André Ferreira, o Coronel Meira, o pastor Eurico, a nossa coligação. E a gente e essas carreatas as pessoas faziam de forma voluntária para a gente e carreatas enormes, né? Então, isso a gente foi sentindo. Teve voto em muitos municípios? Tive voto em todos os municípios do estado de Pernambuco. Você veio para cá para mentir, foi, Coronel? Não. Em todos? Todos os municípios do estado de Pernambuco nós fomos votados, em todos. Agora, isso, para colocar hoje, lhe gera uma importância, um trabalho muito grande como deputado estadual, né? Agora, você era realmente o candidato mais da área metropolitana, né? E agora é um deputado do estado todo. É a responsabilidade dobrada, né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu digo muito que, primeiro, eu agradeço, né? Depois de 4 mandatos. Veja, isso é muito normal acontecer em quem é novo, quem as pessoas não conhecem. Aposta ali numa coisa que você não conhece. Mas você aqui abordou, né? Aeroporto, fui policial militar, aeroporto, Secretaria de Saneamento, Secretaria de Turismo, 4 mandatos de deputado. Então, as pessoas sabiam que estavam votando, né? E aí você ser o segundo mais votado, ter 146.847 votos, a gente tem que agradecer muito a todos esses eleitores. E a responsabilidade também aumenta, porque as pessoas que votaram em você, que votaram, no caso, em mim, nessa eleição, sabiam em quem estava votando. Então, vão estar me observando, eu quero que esteja, de fato, me observando a todo momento, toda a minha movimentação lá na Assembleia, como político, inclusive da minha vida particular também, porque as pessoas avaliam tudo. Então, eu tenho certeza que nesses 4 anos eu já era cobrado. Nos outros 4 mandatos, nesse mandato ainda, eu vou ser muito mais demandado e cobrado, e eu estou preparado para isso. Eu posso lhe cobrar? Você é um eterno, você é uma inspiração. Porque... Você é uma inspiração para mim e você Feitosa, me cobra
inclusive nas nossas caminhadas, nas nossas ligações, quando nós nos encontramos nos restaurantes, por aí, nas Feitosa, estradas da vida. Eu acho que o turismo de Pernambuco não tem um representante na Assembleia Legislativa. Teve durante algum tempo com o deputado federal, o nosso saudoso Cadoca. Mas o turismo não tem um representante na Assembleia. Você pode ser o representante e defensor do turismo? Olha, aí você deixa... Eu fui, durante o mandato de 2019, 20, 21 e 22, eu fui. Inclusive, fui no momento mais difícil para o turismo, que foi exatamente esse momento da pandemia. Fui muitas vezes uma voz isolada, pedindo ao governador, não só pedindo em declarações à imprensa, mas também pedindo formalmente ao governador que pelo menos escutasse o segmento do turismo, né? Da cadeia produtiva do turismo, que não são só hoteleiros, operadores de torre de comando aérea, pilotos, quem está no aeroporto, quem está na rodoviária, mas principalmente donos de bares e restaurantes, produtores musicais, artistas. Então, eu fui durante esse período da pandemia, se você for lá, entrar lá na Assembleia Legislativa, né, no Alep Consulte, você vai ver a quantidade de proposições, de indagações, de cobranças que eu fiz ao governo estadual, que eles, pelo menos, antes de tomar as medidas com relação à pandemia, ouvisse o segmento. Fui um crítico muito grande, esse negócio da Enel, fui um crítico muito grande, em parceria até com o Felipe Carreiras. Quero fazer uma justiça lá, do modelo, do edital da concessão. O edital da concessão não foi bobo para Pernambuco. E eu me posicionei lá na Assembleia Legislativa, né? Porque a concessão que foi feita para Salvador foi em termos diferentes, a que foi feita para o Rio Grande do Norte foi em termos diferentes. A concessão, o edital de concessão... Não, quero saber, não. Eu quero saber que você agora é o segundo mais votado. Você está muito mais forte na Assembleia. Pode, sim. E eu tive também um apoio muito grande do segmento do turismo, viu? Fizeram reuniões, me levaram para funcionar, para falar com funcionários, fizeram uma reunião, inclusive, num hotel aqui em Pernambuco. Eu não fui nem convidado, mas fiz questão de ir, porque foi convidado os candidatos majoritários, mas eu fiz questão de ir, e quando as pessoas me viram lá, fizeram questão que eu falasse, e eu já tinha... Ô, Feitosa, aí eu vou lhe colocar a par de um problema. O governo do Estado arrendou o Centro de Convenções por 35 anos por uma empresa sem nenhuma expertise. É uma construtora que é da sua área de esgoto e uma empresa com capital de R$20 mil. O nosso grande patrimônio de turismo, que é o Centro de Convenções. Isso merece reflexão, né? Isso merece reflexão e merece uma investigação, né? Já soube que está tendo dificuldade de se assinar esse contrato por conta dessas coisas que você aqui falou. Nós lamentamos, aquele Centro de Convenções é um ativo importantíssimo. Uma das coisas que eu, inclusive, cheguei a dizer, fui contra a instalação do governo de Pernambuco lá dentro. Disse isso ao então governador Eduardo Campos, que ele iria ocupar a área que deveria estar servindo ali para o negócio do turismo. E aí depois eu vejo que o próprio secretário de turismo foi para lá se instalar, devia ter liberado aquela área, inclusive eu me preparava para alugar um prédio, para sair de lá, porque acho que aquele devia ter sido... Porque o principal ativo da cidade do Recife é o turismo de negócio. E era o turismo de negócio e os shows, você falou você foi divulgar Pernambuco lá fora, sim, mas nós trouxemos para cá shows que jamais Pernambuco pode esquecer e pode deixar de continuar fazendo isso. Nós trouxemos para cá Paul McCartney. E o Centro de Convenções não era capaz de suportar um show Paul McCartney. Nós tivemos que fazer no campo do Arruda. Hoje temos a Arena Pernambuco que podia fazer. Quando nós trouxemos Paul McCartney para cá, M.N. House, Black Eyed Peas, Charles Aznavour, Elton John, os hotéis ficavam lotados até hotéis na Paraíba e em Alagoas, hotéis de Vitória, Gravatá, tudo lotado. Ou seja, você pegar um ativo como é o Centro de Convenções, deixar com a empresa que não tem a expertise, você dá um tiro no pé no turismo de Pernambuco. Isso merece um olhar especial e eu estou aqui assumindo um compromisso que eu vou fazer esse olhar especial nesse modelo, nesse contrato de concessão. Ô Feitosa, você é uma das principais lideranças do presidente Jair Bolsonaro aqui em Pernambuco, não, e no Nordeste. Como será a ação do presidente Jair Bolsonaro a partir de agora, quando a partir do dia 1º de janeiro tem outro governo?
Primeiro, veja, João, seja qual for o final desse processo eleitoral, que o processo eleitoral não se encerrou. O processo eleitoral ele se dá com a votação do primeiro e segundo turno, como foi as eleições, podia ter encerrado no primeiro, depois você vem a declaração, depois você vem a diplomação e a posse. Então, até lá, a gente está vendo aí que vai ter muita confusão. No mínimo, essa eleição já está judicializada, vamos assim dizer. Goste ou não a Corte Suprema, goste ou não o presidente da Corte Suprema. Eu nunca vi alguém se arvorar e a público dizer que o resultado é esse e pronto. Isso não existe, até porque, mesmo com o Dilma, houve um processo, mesmo com o Lula, e até com o presidente Bolsonaro, recentemente, a gente viu, antes das eleições do registro de candidatura, a chapa ser avaliada pelo próprio TSE, sob o ponto de vista se teve fake news, se não teve fake news. Então, não existe esse resultado e pronto. Mas é preciso a gente dizer que o presidente Bolsonaro, para mim, é o grande vencedor dessas eleições, porque ele, contra tudo e contra todos, contra o sistema, ele teve 58 milhões de votos. E se ele perdeu, essa discussão das urnas eletrônicas ainda continua, se ele perdeu, mesmo assim ele perdeu contra o sistema, ele não perdeu contra um candidato. Ele perdeu contra todo o sistema de justiça, inclusive a OAB se calou, ele perdeu contra o sistema de grande parte da mídia, ele perdeu contra o sistema do crime organizado. Quando o Lula vai ali a uma favela do Rio, ele dá um sinal claro, e o crime organizado, ele não está nas favelas, ele não está nas comunidades mais carentes, como a gente acha até que é de maneira pejorativa dizer ali, não. Ele está na Vieira Solta, está na Avenida Boa Viagem, está no metro quadrado mais caro do Brasil. Então, ele perde para todo esse sistema, né? Num jogo que, para mim, foi muito desigual, para mim e para muitas pessoas. Agora, como é que ele tem que atuar daqui para frente? Bom, Lula foi empossado, ele tem que atuar como líder que ele, de fato, é. Eu acho que ele tem que acompanhar a bancada, todos os processos que vão ser discutidos na Câmara. Eu acho que ele está muito disciplinado em silêncio com relação a essa PEC da transição, mas findou o seu mandato, já no dia 2, ele tem que atuar como líder dessa bancada, a maior bancada, 99 deputados, 17 senadores. Ele tem que atuar como líder, andar pelo país todo, fazer aquilo que ele não pôde fazer na campanha passada. E eu digo a você, vai ser difícil a governabilidade do presidente até agora declarado como eleito. Por quê? Porque mesmo quem votou nele, o mercado está em polvorosa. O Lula pega uma carta do Armínio, assinada por um economista como Armínio Fraga, e desdenha e diz que ele é bom ouvinte, que ele pode aceitar como conselho se ali tiver algum conteúdo, quando a Bolsa de Valores e o dólar dá sinal já de insatisfação. Então, o que o Bolsonaro tem que fazer é liderar esse processo de oposição, mas uma oposição responsável, não do pior, quanto pior melhor, mas uma oposição responsável. Mas o principal é que eu tenho a promessa aqui do Coronel Feitosa de que ele, o segundo mais votado na Assembleia, vai ser um grande defensor do turismo de Pernambuco. Parabéns pelo sucesso que você tem em todos esses cargos que ocupou, e alguns eu nem me lembro, mas onde ele entrou fez sucesso. E dá os parabéns aí pela sua extraordinária votação. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.